Ontem à noite a internet pegou fogo. Eu mesmo só fui conseguir dormir 2 horas da manhã com a quantidade de informações, de conjecturas, narrativas, até meias verdades e fake news que foram publicadas depois do anúncio do governo americano da suspensão, do cancelamento do vistos de várias pessoas. De início, se acreditou que seria apenas alguns ministros do STF. Ao longo da noite, novos nomes foram surgindo e hoje nós temos com exatidão o número de pessoas que tiveram seus vistos cancelados. Lembrando, esses são as pessoas centrais, foram 13 pessoas, olha que curioso o número de pessoas. 13 pessoas tiveram seus vistos cancelados e a família em torno deles. Então são 13 indivíduos foco e as famílias que orbitam, pai, mãe, esposo, marido, esposa, filho, filha. Quem são essas outras pessoas? Porque nós sabíamos de 8 ministros do STF. Quem são as outras 5 pessoas que também tiveram seus vistos cancelados? Primeiro, vamos repassar a lista e no finalzinho eu vou te mostrar quem são as outras 5 novas pessoas. Então vamos lá. Uma dessas pessoas, a ministra do STF, Carmen Lúcia, aquela que é contra a censura, mas censura, e que disse aquela infame frase que o Brasil tem 213 pequenos tiranos. Bom, ela teve seu visto cancelado. Dias Toffoli, ex-advogado do Lula, foi colocado como ministro do STF, nunca conseguiu passar no concurso para juiz e é o cara responsável hoje por estar libertando, anulando todas as condenações contra corruptos do Brasil e contra as empresas que praticaram a corrupção. Ele também é o pai do inquérito das fake news. Quando o nome dele foi mencionado numa das delações e uma revista publicou isso, ele censurou essa revista e abriu o inquérito das fake news que hoje está nas mãos do Alexandre de Moraes, porque ele passou esse inquérito diretamente para Alexandre de Moraes. Zanin, ex-advogado do Lula também, nunca foi juiz, uma pessoa que durante a Lava Jato condenava a forma como a Lava Jato estava sendo operacionada e hoje pratica ações 1000 vezes piores do que aquela que foi praticada pela Lava Jato. Flávio Dino, comunista declarado, super próximo ao Lula, uma pessoa que odeia o Bolsonaro, que ameaça as redes sociais e que disse a frase que acabou essa história de liberdade de expressão absoluta no Brasil. Essa história é uma fraude. Gilmar Mendes recentemente ficou famoso ao dizer que ele e os colegas ministros do STF admiram o regime chinês. Sim, um ministro da Suprema Corte de um país democrático disse que admira o regime de uma ditadura comunista. Gilmar Mendes. Barroso. Bom, Barroso obviamente é um grande iluminado. Não tem ninguém mais iluminado que o Barroso no STF. Disse que a Venezuela é uma ditadura de direita, uma ditadura conservadora. Também é o autor da famosa frase "perdeu Mané e derrotamos o bolsonarismo". Fachin, desses que foi mencionados, é um que realmente é o menos pior. Ele é simplesmente um grande militante da Dilma e do MST. Mas eu acho que ele não é tão ruim assim, não. Bom, o epicentro de tudo o que está acontecendo, vocês já conhecem, não precisa apresentar, Alexandre de Moraes. Aqui eu não preciso nem falar nada. Mas aí vem o resto. Agora vamos nessas outras pessoas que não estão no STF. Gonê, se você for olhar no currículo dele, hoje ele ocupa o cargo de PGR, Procurador-Geral da República, mas a verdade é que ele é uma espécie de despachante, assessor do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes escolhe os alvos e o Gonê vai lá e fabrica qualquer prova necessária, qualquer texto absurdo para condenar os alvos do Alexandre de Moraes. E também é uma das pessoas responsáveis por participar desse teatro do julgamento do Bolsonaro. Pacheco, aí que chamou a atenção. Por que o Pacheco foi incluído? Pacheco foi presidente do Congresso, presidente do Senado durante 4 anos. Poderia ter impedido o que está acontecendo no Brasil hoje, poderia ter agido lá atrás para impedir que o Brasil se transformasse nessa ditadura que ela é hoje, mas não o fez. E agora paga o preço por isso. Lewandowski, ex-ministro do STF, escolhido por Lula para chefiar o Ministério da Justiça. Ministério da Justiça de hoje no Brasil, que está responsável aí por várias buscas e apreensões e operações da Polícia Federal para perseguir opositores políticos. Também foi o cara que rasgou a Constituição quando no impeachment da Dilma manteve os direitos políticos dela. Aqui foi uma surpresa. No finalzinho da noite a gente descobriu que esse cidadão também estava na lista. Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. Esse aqui
André Rodrigues e esse aqui juntos são responsáveis por todas essas inquéritos absurdos de investigação contra pessoas por seu posicionamento político, por fala. Ele trabalha em conjunto, aqui nós estamos falando de um grupo, ele trabalha em conjunto com o Alexandre de Moraes e o Gonê para maquiar, para dar aquele ar de legitimidade, né, de devido processo legal na perseguição política que acontece no Brasil. Então, o diretor-geral da Polícia Federal do Brasil também perdeu o seu visto e não pode mais entrar nos Estados Unidos. E por último, esse aqui. De acordo com a lista, esse aqui é um delegado da Polícia Federal, Fábio Shor. Ele é o operacional de todo esse esquema de perseguição. É ele que invade a casa das pessoas para fazer busca e apreensão de adolescentes. Ele é um cara que só do Van Hatten ter mencionado o nome dele, o deputado Van Hatten agora está no inquérito também. Então ele é a formiguinha operária de todo esse esquema operacional. Fábio Shor. Tá, essas são as 13 pessoas. O que me chamou a atenção, o que eu percebi, tá? Esta é a lista das pessoas que seguirão no alvo. Então, se aconteceu agora a suspensão dos vistos, muito provavelmente serão pessoas que também terão a lei Magnitsky, tá? E vão ter bens apreendidos, vão ser proibidas de usar linhas aéreas e vários outros serviços da internet, porque está ligado à lei Magnitsky. Então, assim, esse é o alvo até agora. O que eu fiquei sabendo? Os Estados Unidos, o Marco Rubio, queria colocar até mais pessoas nessa lista. Tá? Mas, aparentemente, houve um debate para retirar alguns outros nomes que estavam incluídos nessa lista para poder já virarem alvos. A situação está muito pior do que a gente imaginava. Foram 13 pessoas, mais uma vez, ó, Fábio Shor, André Rodrigues, Lewandowski, Pacheco, Gonê, Alexandre de Moraes, Fachin, Barroso, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Zanin, Toffoli e Carmen Lúcia. Essa aqui, né, ficou famosa com os pequenos. Ela considera toda a população do Brasil, ao qual ela faz parte da Corte Suprema, como pequenos tiranos. Então, talvez por ela, todas as pessoas deveriam ser presas. Isso não foi... Assim, ninguém esperava isso, foi de surpresa. Esses 5 nomes a mais têm uma mensagem muito clara. O que eles fizeram é analisaram como funciona o sistema de perseguição. E não foram apenas da cúpula. Foram pegando também toda a cadeia do sistema de perseguição. Tá? Ministro da Justiça, Procurador-Geral da República, Diretor-Geral da Polícia e o delegado federal, que é a formiguinha operária, que vai lá e pratica a aberração jurídica, a perseguição. Então, o que pode se esperar? Todos os outros membros da cadeia, aquela pessoa, tá? Que faz, não, eu estou só seguindo ordens, Preste atenção. Mesmo se você está só seguindo ordens, você pode se tornar alvo de sanções, a lei Magnitsky, visto e várias outras coisas.